Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É sobre essa afirmação do Credo Apostólico que a gente vai falar no vídeo de hoje. O Credo Apostólico é uma das declarações de fé mais antigas da história do cristianismo. Ele remete por volta do século II. O Credo Apostólico não é necessariamente formulado pelos apóstolos, como o nome sugere, Credo Apostólico, mas ele é feito por pessoas que estavam ali por volta do segundo século, que ouviram diretamente dos apóstolos e formularam toda essa teologia, os princípios fundamentais da mensagem do Evangelho anunciada pelos apóstolos, aqueles que estavam diretamente com Cristo. Então tudo aquilo que é resumido dentro do Credo Apostólico, na versão que nós temos hoje, vem ao longo da história sendo formulado pelos pais da igreja para chegar até os moldes que nós temos hoje. O Credo Apostólico do século II, feito por aquelas pessoas que tiveram contato direto com os apóstolos, ele não é exatamente o mesmo que nós temos hoje, mas o que nós temos hoje foi fechado ali mais ou menos pelo século VIII. Então, ali o que a igreja decidiu? Que, olha, isso aqui é a centralidade da fé, isso aqui é o que nos une, isso aqui é o que, independente de ser igreja católica, igreja batista, luterana, presbiteriana, independente de denominação, a centralidade da fé está aqui. Diversas afirmações que colocam princípios fundamentais do cristianismo. Cristo, ressurreição, encarnação de Cristo, a volta de Cristo, o nascimento virginal, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então são diversas afirmações que fazem parte da centralidade da fé. Aquilo que nos une, aquilo que é maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Então, independente da denominação, você vê o Credo Apostólico sendo citado dentro da liturgia da Igreja Católica, da Igreja Luterana, algumas igrejas presbiterianas também utilizam, e o Credo Apostólico ele é utilizado por diferentes denominações. O Credo Apostólico possui diversas afirmações, mas nós vamos tratar especificamente sobre a primeira afirmação que foi citada no início do vídeo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente vai pegar primeiro o trecho, creio em Deus Pai. O que isso quer dizer? O que quer dizer afirmar que cremos em um Deus que é Pai? Muitas religiões têm a visão de um Deus como alguém distante, alguém que criou tudo e se separou dessa criação e permitiu que essa criação vivesse de forma solitária, sozinha, por sua própria conta. A crença de que Deus é também o nosso Pai nos traz o entendimento de que precisamos ter um relacionamento próximo, um relacionamento de alguém que nos ama, de alguém que cuida, que nos disciplina. Características que um pai exerce sobre seu filho é amor, é justiça. Então, ao mesmo tempo que nós temos a concepção de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, alguém que criou um universo muito grande, que parece ser alguém distante, mas ao mesmo tempo a teologia cristã afirma que Deus é o nosso Pai. Então nós temos relacionamento e contato, nós podemos ter uma relação de proximidade, uma relação de intimidade, uma relação de carinho, porque nós somos cuidados por esse Deus. Então não é um Deus que nos deixou a quem criei, mas também vocês têm pleno acesso a mim por intermédio de Cristo, porque eu sou Deus Pai. Muda a forma prática como a gente vive o nosso dia a dia e como nós vivemos a nossa religião, a nossa percepção de relação com o cosmos. Porque nós não temos um Deus que está sentado e distante de nós, inacessível, os deuses do Olimpo. Não, nós temos um Deus que é o nosso Pai, acessível em amor, em cuidado e também em disciplina. Então, tudo isso molda a forma como nós cremos em Deus e a forma como nós vivemos na prática. Um Deus Pai, creio em Deus Pai. Estamos afirmando que cremos em um Deus que é acessível, que é relacionável, que nós podemos alcançar, porque nós temos uma relação de filho para com o nosso Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ao mesmo tempo que é um Deus relacionável, nós também entendemos que é um Deus todo-poderoso, que tem poder de fazer qualquer coisa, um Deus que está sobre qualquer trono, sobre qualquer coisa, sobre qualquer autoridade. Então, isso muda a forma como nós vivemos o nosso dia. Se o mundo está em guerra, se o mundo está em crise política, se o governo ao qual eu não apoio subiu o poder, se o meu candidato perdeu alguma coisa do tipo, se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por uma doença, qualquer coisa do tipo, eu creio que Deus é todo-poderoso. Logo, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Então, essa crença muda a forma como nós enfrentamos os nossos problemas, porque a partir daí, nós entendemos que nada pode nos abalar. Porque vivemos e cremos para um Deus o qual tudo pode. Então a crença de que Deus é todo-poderoso também deve mudar a forma prática como nós vivemos a nossa vida. Então, o cristianismo crê em um Deus todo-poderoso que está sobre todas as coisas. Então nada pode nos afetar no sentido de quebrar a nossa esperança e entender, não,
agora tudo se foi, agora tudo perdeu o controle. Não. Temos esperança de que Deus é todo-poderoso. E se Ele é todo-poderoso, e Ele é, então tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar por dificuldades, podemos enfrentar problemas, podemos passar por guerras, fomes, podemos passar por qualquer coisa ruim, porque a nossa força não está em nós mesmos, está em Deus, todo-poderoso e criador do universo, criador dos céus e da terra. Então Deus criou os céus e a terra. E aí a gente pode entrar numa série de discussões a respeito da forma pelo qual Deus criou. A ciência fala a respeito da teoria da evolução, outras teorias e etc. Não importa o meio pelo qual você crê, pelo meio pelo qual você estuda e você chegou à conclusão, analisando as evidências deixadas no mundo, né, chegamos à conclusão A ou B por meio da ciência. Isso é irrelevante dentro do ponto de que Deus é criador dos céus e da terra. Não importa o meio pelo qual. O propósito da Bíblia é afirmar que Deus é soberano e criou todas as coisas, que não há nenhum outro Deus. Quando Gênesis fala, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele vem discorrer a respeito de tudo que Deus criou. O propósito inicial daquilo ali era mostrar para o povo daquela época e para nós hoje que Deus é soberano e criou todas as coisas, e tudo está sob o controle dele. A forma pelo qual, não importa. O que importa é a mensagem central que Gênesis 1 quer passar. Deus, criador dos céus e da terra, está sentado no trono do universo, que Deus comanda tudo, que Deus é soberano, porque Ele criou todas as coisas, e sendo criador, Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, esse é o ponto fundamental que Gênesis 1 quer nos passar e que o Credo Apostólico também afirma. Deus criou os céus e a terra. Então, o que nos importa é o princípio que está nessa afirmação e não o meio pelo qual Deus criou. A gente tem vídeos aqui a respeito da criação, relação de fé e ciência, vocês podem estar dando uma olhada, deixar nos comentários, mas o Credo quer nos trazer que Deus é um Deus relacionável, é o nosso Pai, é um Deus todo-poderoso, que pode fazer qualquer coisa, criador dos céus e da terra, que está sentado no trono do universo, criou todas as coisas. E não há outro igual, e não há outro maior, e não há outro comparável, e não há outro Deus. É um Deus que está sobre todas as coisas. Essa é a primeira afirmação, que quer colocar Deus no trono do universo, do Credo Apostólico. Ele já começa falando assim, olha, Deus está aqui, no topo, criador dos céus e da terra. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus relacionável, porque é o nosso Pai. Então isso deve mudar a forma como nós vivemos na prática, porque é entender que Deus está sob o controle, que Deus criou todas as coisas, que tudo pertence a Ele, mas ao mesmo tempo que nós temos acesso a esse Deus, porque nós podemos nos relacionar com Ele. Então, além de entender a soberania de Deus, isso muda a forma prática como a gente vive o cristianismo, como a gente vive a nossa vida no dia a dia, e isso venha estar no nosso coração, que a gente venha compreender. Seguimos um Deus todo-poderoso, mas também um Deus que é relacionável. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa descrição a respeito dessa primeira afirmação do Credo Apostólico, que tem Deus Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Espero que isso mude de alguma forma a forma prática como você vive, compreendendo essas afirmações, e até o próximo vídeo, onde a gente vai ver a segunda afirmação do Credo Apostólico, continuando essa série de mensagens sobre essas afirmações basilares da fé cristã.